começando uma nova série sobre personagens bíblicos. 12 lições sobre Jael. E a primeira lição sobre Jael é: seja voz profética na vida de alguém, ainda que outra pessoa vai ser exaltada e não você. Bem, eu não quero que você estude apenas os vídeos. Você precisa abrir a palavra de Deus para acompanhar essas revelações em cima dos personagens. E quem é Jael? Jael você vai encontrar ela em Juízes no capítulo 4 e no capítulo 5, no Cântico de Débora. Ela aparece muito rapidamente, só que ela tem lições preciosas para nós. Por quando eu falo de você ser voz profética na vida de alguém, Baraque, você precisa ler o texto para me acompanhar, amém? Baraque, ele vai falar assim para Débora. Débora é uma profetisa: eu não vou para a guerra, eu não vou para a batalha contra Jabim, contra Sísera, se você não for comigo. E muitas igrejas, muitas ministrações falam mal de Baraque. Ah, esse Baraque não tá com nada. Pensa por um outro lado, analisa um outro prisma aqui. Débora é a voz profética. Você vai para uma batalha sem uma direção profética de Deus? Então, talvez ele não esteja tão errado assim. Débora, você é a voz profética, você é a boca do Senhor. Se você não for comigo, eu não vou. Só que Débora, ela vai falar assim para ele: olha, eu até vou com você, mas a pessoa que será exaltada aí, que será honrada, não será você, mas será uma mulher. Só que ela não está falando dela. A mulher que ia ser exaltada, que ia ser honrada, não era ela, seria Jael. Então, essa é a primeira lição. Entregue uma palavra profética, ainda que Deus vá honrar outra pessoa e não você. Eu vivi uma situação assim. Eu entreguei uma palavra profética na vida de alguém um tempo atrás, e depois eu fiquei meio enciumada que aquela pessoa começou a viver coisas que eu queria viver, sabe? E não estava acontecendo comigo. E aí o Senhor falou assim pra mim: mas você lembra que eu usei você para entregar uma palavra profética? Eu falei: lembro, Senhor. Então, eu tô cumprindo na vida dessa pessoa aquilo que eu usei a tua boca para falar. Bom, e aí Deus fez dessa maneira, exaltou a ela e não a mim. Mas eu fui a boca de Deus. Seja a boca de Deus. Deus tem a hora para Jael, Deus tem a hora para Débora, Deus tem a hora para mim, Deus tem a hora para você. Segunda lição sobre Jael: Deus é aquele que usa pessoas improváveis. Quem era Jael? Jael não tinha título, Jael não tinha nenhum rótulo, Jael não era uma pessoa socialmente importante, Jael não era nenhuma figura religiosa, não era nenhuma liderança política. Jael era uma dona de casa, nômade, que vivia numa tenda com seu marido. Nós não sabemos se ela tinha filhos, mas ela vivia numa tenda. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Por isso que eu falei que você precisa ler o capítulo 4 e o capítulo 5 de Juízes para conhecer a história ali de Jael. Jael vai ser usada para derrotar um inimigo poderoso, que era Sísera, comandante do exército de Jabim, dos cananeus. Ela vai usar de uma estratégia ali grandiosa para derrotar esse inimigo. Deus vai usar ela com duas ferramentas, um martelo e uma estaca. Não vai usar ela como espada, não vai usar ela com uma lança, vai usar ela com ferramentas. Ela era uma mulher simples, ela era uma mulher improvável. Ninguém imaginava que essa mulher ia derrotar aquele grande comandante ali. Você sabia que Deus quer te usar? Talvez você assista esse vídeo e diga para mim: eu sou improvável. A minha família é uma família até desestruturada, eu vim de um lar desajustado, eu não tive meu pai, ou eu não tive a minha mãe, ou minha família, minha mãe era narcisista, ou meu pai abandonou a gente, eu não sei. Ah, eu não tenho faculdade, todas as minhas amigas se formaram, menos eu. Ah, eu não faço... Sabe quando você começa a olhar as pessoas e se diminuir? Todo mundo é mais importante que você. Ah, eu não conquistei isso, eu não conquistei aquilo. Deus usa improváveis. E as maiores batalhas bíblicas, as batalhas épicas na Bíblia, nós vamos ver pessoas improváveis. Nós vamos ver um garoto ruivo derrubando um gigante com pedra, com uma pedrinha lançada na testa dele, o rei Davi. Nós vamos ver um idoso ser pai, já assim muito avançado em idade, improvável, completamente improvável. Nós vamos ver um homem que ele engana o pai, ele engana o irmão, ele foge, e Deus vai usar esse homem para ser o pai dos patriarcas ali, dos 12 patriarcas, das 12 tribos de Israel. Eu estou falando de Jacó.
Se você é improvável, saiba que Deus quer te usar. Você não precisa estar pronto. Você precisa estar disponível. Lição número 3 sobre Jael. As mulheres são poderosos instrumentos nas mãos de Deus. Bem, essa mulher, ela vai ser forte, ela vai ser corajosa. Nós vamos ler em toda a história ali, é uma breve história, é verdade, mas nós vamos ver a maneira com que ela tira a vida de Sísera, a força com que ela vai manusear ali a estaca e o martelo. Você já viu aquelas situações de mães que quando mexe com a prole dela, mexe com os filhos dela, sai força assim, uma força sobrenatural? Assim é a mulher, nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus, a mulher tem uma força incrível e ela é usada como um instrumento. Mas aí nós vivemos um tempo que entra alguns tipos de ideologias dentro das igrejas, inclusive, para colocar a mulher como se fosse um ser superior ao homem, como se ela fosse mais forte, como se ela fosse mais poderosa. Bem, nós sabemos que na prática não é assim que funciona. Deus tem o lugar da mulher, o lugar para usar ela, e Deus tem o lugar para usar o homem também. Hebreus capítulo 11, versículo 34, vai falar ali dos heróis da fé, que da fraqueza tiraram forças. Você só consegue tirar força em Deus da tua fraqueza, quando você está nele. Deus, ele faz extrair o sobrenatural. Então a mulher é usada como um poderoso instrumento. Não entre nessa situação de, ou, sabe os dois extremos? Ou coloca a mulher num patamar acima do homem. Ah, ela é mais forte, ela é mais poderosa. Deus não tem nada disso. Isso não é bíblico. Ou o outro extremo. Ah, as mulheres não sabem de nada. As mulheres devem ficar quietas mesmo. Elas não sabem o que elas estão falando. Deus fez o homem e a mulher para caminharem lado a lado, para andar um ao lado do outro. A mulher, ela é ajudadora, ela é auxiliar, ela ajuda o homem na caminhada. E Deus tem objetivos, Deus tem conquista nas mãos dela e nas mãos dele. Quem conquistou essa batalha aí foi a Jael. A Jael foi a cereja do bolo. Mas quem direcionou foi a profetisa Débora. Mas quem foi que guerreou? Foram os homens. Baraque, com as tribos de Zebulon e de Naphtali. Os homens que guerrearam ali, que pelejaram. E quem fez a batalha ser vencida a favor dos israelitas? O próprio Deus. Sem ele, nada você pode fazer. Não vá para nenhuma batalha se o Senhor não estiver na frente. E deixa Deus te usar de maneira poderosa, da maneira dele. Não ocupe um lugar que ele não tem para você. Lição número 4 sobre Jael. O seu posicionamento independe das pessoas. Bem, Jael, ela era casada com um queneu chamado Eber. E esse homem, nós vamos ver ali na palavra, em Juízes capítulo 4, que ele tem paz com Jabim, que era inimigo do povo de Deus, o cananeu. E ele tinha paz com os israelitas. Sabe aquela neutralidade? Não, eu não tô nem de um lado, nem do outro. Ó, eu fico em cima do muro. Já diz alguém que o muro pertence a Satanás. Toda vez que você tá em cima do muro, você já tá do lado do diabo. Nós vamos ver lá no livro de Josué, chegando no finalzinho de Josué, ele vai falar, olha, vocês sirvam a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bem, assim também é Jael. Jael, ela vai se posicionar. Porque Eber, ele teve contato com a palavra de Deus. Porque ele era aparentado com Robabe, sogro de Moisés. Então provavelmente ele sabia quem era o Deus de Israel. Mas ele fica neutro. Tá entendendo? Ele fica neutro, não fica nem de um lado nem de outro. Ela não. Você vai ver nas lições seguintes, ela se determina. Não, eu sou uma mulher posicionada. Não dependo das outras pessoas para me posicionar. E você também não depende dos outros para se posicionar. Você depende só de Deus. Tome decisão na sua vida. A tua casa não quer nada com nada? Se posicione você. O seu marido, a sua esposa não quer nada com nada? Se posicione você. Determine você a quem você quer servir. Os seus filhos não estão nem aí? Se posicione você. Ensina o caminho certo. Ensina a palavra de Deus, mas tenha o teu posicionamento. Não desvie o seu posicionamento para com o Senhor por causa do que os outros vão pensar. Por causa do que os outros vão dizer. Eu lembro de uma situação de uma moça que ela não queria se batizar porque a família era de uma outra religião e o que eles vão pensar de mim. Aí eu falei pra ela, se posicione você.
É melhor o que Deus pensa de você do que o que as pessoas pensam. Nós nunca vamos agradar todo mundo. Então, busque agradar a Deus, que o seu posicionamento seja nele. Seja firme nas suas decisões e não volte atrás. Esse é o número 5 sobre Jael. Saiba contornar os momentos de crise. Bem, eu quero começar te falando do significado do nome Jael. Jael significa cabra montês. E o que faz uma cabra montês? É uma cabra, como o nome já diz, ela vive em montanhas. Então imagina que essa cabra ela consegue se equilibrar de maneira ali postural, lugares que parecem paredes, bem íngremes, ela consegue se equilibrar. E assim é Jael. Nós não sabemos como era o convívio dela com o marido dela, Éber. Nós sabemos que Éber, como diz a palavra ali, ele é um queneu. Quem são os queneus? Queneus, eles eram aparentados com Robabe, o sogro de Moisés. Provavelmente os queneus conheciam a palavra de Deus já, através de Moisés. Vocês acham mesmo que Moisés não anunciava os feitos de Deus para todo mundo? O fato é que esse homem ele vai mudar de região, ele vai fazer uma mudança geográfica, ele vai se desligar dos queneus e vai mudar. É um casal que vive em tendas, é um casal ali nômade, né? Ou talvez semi-nômade, nós não sabemos. Porém, vamos colocar isso em questões bem eclesiásticas. Sabe aquela pessoa que ela está numa igreja e ela pensa... Eu não gostei da liderança dessa igreja não fui muito com a cara do pastor, eu não gosto da esposa dele... Vamos mudar de igreja. Aí eles mudam para outra. Essa outra não recebe oportunidade nenhuma. Não quero mais ficar aqui não. Vamos mudar para outra. Aí vai para outra. Aqui não reconhece meu chamado, porque eu tenho um chamado extraordinário e eles não conseguem reconhecer. Conhece pessoas assim? Vão sempre mudando geograficamente. Não quero isso e vão mudando. Mas a vida delas não muda. Presta atenção, se uma situação à sua volta nunca muda... Será que o problema é o lugar onde você está ou o problema está com você? Mas nós vamos falar do queneu lá pra frente. Vamos se fixar na cabra montês, na Jael? O fato é que essa mulher ela tem sabedoria. É uma mulher robusta, é uma mulher firme, é uma mulher forte. É uma mulher que ela se equilibra em situações de crise. Ela se equilibra, ela busca ter ali sabedoria. Nós vamos ver nos vídeos adiante a sabedoria com que ela atrai não, né? Ela deixa o inimigo entrar dentro da sua casa, mas com sabedoria, ela vai botar esse inimigo para correr de uma vez por todas. É uma mulher assim que tem sabedoria, ela sabe como se portar, é uma mulher corajosa, é uma mulher que sabe como agir em situações difíceis. Se você não sabe como agir em situações de crise, em situações difíceis, tá na hora de você também buscar a sabedoria do alto. E o Senhor Jesus vai falar através do apóstolo Tiago. Você não tem sabedoria? Pede a Deus que Ele dá para você liberalmente. Lição número 6 sobre Jael. Ter disponibilidade é muito melhor do que ter posição. Bem, a Jael ela não tem título, ela não tem rótulo. A Débora era juíza, a Débora era profetisa, mas Jael não. Jael é uma mulher simples, humilde, que vive numa tenda, que mora no meio do deserto, mas é uma mulher que ela está disponível. Imagina, o inimigo, o general lá, o comandante Císera, tá correndo cansado, fugindo lá da batalha, porque os cavalos ficaram atolados na lama, eles fogem correndo e ele vai aparecer na tenda dela. Agora pensa... Se essa mulher não é uma mulher corajosa, ela teria entrado correndo. Deixa eu fechar a tenda aqui, deixa eu trancar a tenda e vamos fingir que não tem ninguém aqui na tenda. Não é o que ela faz. Ela fica na porta da tenda ali, né? E ela vai falar, entra, senhor meu. Ela vai recebê-lo na tenda dela. Ela é corajosa, já falei isso em vídeo anterior. É a cabra montesa, ela é corajosa. Falei que ela é posicionada, ela é determinada, ela sabe o que ela está fazendo. Ela está fazendo aleatoriamente. E ela é disponível. Quantas pessoas não deixam de fazer a obra de Deus porque elas pensam, eu não tenho capacitação. Você não precisa estar capacitado. Não estou dizendo que você não tem que buscar se capacitar, é bem diferente. Se você é chamado para ministrar uma palavra, você tem que meditar na palavra de Deus, você tem que ler a Bíblia. Se você é chamado para trazer um louvor, você tem que ensaiar. Não estou dizendo que você não tem que buscar se capacitar. Mas a capacitação suprema vai vir de Deus. O dom vem de Deus. Essa mulher, ela é disponível. Você precisa estar disponível.
Porque se você for ficar pensando, eu só vou fazer as coisas para o Senhor o dia que eu estiver preparado, você não vai fazer nunca. Você precisa ter a disposição, não adianta ter título, não adianta ter uma marca ali, um rótulo, eu sou um pastor, e quando precisam de você, você não faz nenhuma visita. Não adianta você falar, eu recebi a minha carteirinha na igreja, agora eu sou evangelista, mas não evangeliza ninguém, não visita nenhum doente, não sai da tua zona de conforto. Não adianta ter o rótulo, não adianta ter a posição se você não tem a disponibilidade. O Senhor, Ele está chamando os disponíveis. Será que você está disponível para Deus te usar? Lição número 7 sobre Jael. Busque ter uma sabedoria estratégica. E como você vai buscar essa sabedoria estratégica? Somente Deus. Somente a palavra inerrante, a palavra fiel, a palavra eterna pode te dar essa sabedoria estratégica. Bem, Sísera está fugindo, ele vai de encontro à tenda de Jael. E por que ele vai para a tenda dela? Porque o marido dela, Éber, ele tinha paz com Jabim, ele tinha paz com Israel. Sabe aquele cara em cima do muro, aquele cara neutro? Assim era Éber. Mas preste atenção nas atitudes de Jael. Jael, ela fala, entre meu senhor. E a palavra vai dizer assim, que ele pede água para ela, mas ela não dá água. Ela vai abrir um odre de leite para ele beber. Primeiro eu quero que você pense numa mensagenzinha escondida, e quando ele vai pedir água e ela não dá água, é como se ela dissesse, Satanás, aqui na minha casa você não manda em nada, aqui quem manda sou eu. O governo dessa casa não te pertence, então não adianta você entrar na minha casa pedindo o que você quer, porque aqui você não vai encontrar. Mas vamos caminhar para essa mensagem, porque não é isso que eu quero te falar. Ela vai dar o leite, eu quero que você pense no leite. Você já viu aquelas pessoas que antes de dormir toma ali um leite quente, um leite morno, e o leite ele vai fazer a pessoa ter um soninho legal? Pois bem, o leite ele tem uma substância chamada triptofano que vai induzir a pessoa ao sono, a dormir. Se ela dá água, ele se revigora. Ele vai ter mais energia, né? Ele tá com sede, ele tá cansado. A água vai ali dar uma melhorada no aspecto dele. Não, ela vai dar leite. Ele vai tomar o leite, ela vai cobrir ele como se fosse uma criança, sabe? E nessa estratégia que ele vai dormir, ela vai pegar a estaca e o martelo e ela vai perfurar o crânio dele. Nós vamos falar dessa ferramenta no vídeo seguinte. Mas o fato é que ela tem uma sabedoria e estratégia. Jael põe pra correr de uma vez por todas da casa dela o inimigo. E eu quero que você pense num contraponto de uma outra mulher, que essa mulher, ela atraiu a bênção para casa dela. Uma põe a maldição para correr e a outra atrai a bênção. É a mulher sunamita lá de 2 Reis, capítulo 4. Ela colocou Eliseu ali para dentro da casa dela, ela chama bênção para casa dela. Você tem buscado sabedoria estratégica em Deus? Você precisa ter sabedoria, inclusive para orar. Seja estratégico, seja focado. Como orar, de que maneira? E até as palavras que você não sabe falar, o Espírito Santo leva diante do trono. As palavras que você não sabe como proferir. Lição número 8 sobre Jael. Use as ferramentas que Deus te deu. Ele já te deu ferramentas. Você precisa fazer uso delas. Veja que o Senhor, ele não vai dar uma arma para Jael. Ela não vai receber uma lança, uma espada, não. Ela vai receber um martelo e uma estaca. Jeremias 23 vai dizer assim que a palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a rocha, que quebra a rocha em pedacinhos. Bem, provavelmente essa mulher sabia manusear muito bem essas ferramentas. Eu já falei em vídeos anteriores, nós sabemos que eles eram nômades ou seminômades. Mas o fato é que eles viviam em tendas. Então, por muitas vezes, essa mulher provavelmente teve que aprender ali a manusear a estaca e o martelo para fixar as tendas. Bem, quando eu penso nesse treinamento com uma ferramenta específica até chegar a hora de ser usada para um propósito maior, como foi o caso dela, eu penso no rei Davi. Imagina aquele garoto, quantas vezes ele já não girou a funda para pegar algum passarinho, matar algum bichinho ali pequenininho. Eu acho que foram passarinhos. Mas imagina quantas vezes ele não girou aquela funda com as pedrinhas e ele treinou até chegar a hora de acertar a testa do gigante.
Então Deus já te deu umas ferramentas e essas suas ferramentas elas precisam ser trabalhadas. Eu não sei se Deus te deu uma ferramenta de ensino da palavra, se Deus chamou você para ensinar a palavra dele, então você vai ter que afiar muito a tua espada, a espada do Espírito, a palavra de Deus, vai ter que meditar, vai ter que estudar. Eu não sei se a ferramenta que ele te deu é com relação à oração, você vai aprender sobre intercessão, você vai ser mais estratégico. Eu não sei se a ferramenta que ele te deu foi no louvor e você vai ensaiar, você vai aprimorar a tua voz. Eu não sei, mas que ele já te deu ferramenta, ele já te deu. De repente, a tua ferramenta é de cuidar de alguém e você vai cuidar dessa pessoa, o pastorear mesmo, sabe? O fato é que as ferramentas, elas precisam ser trabalhadas. E essa mulher, Jael, nós não sabemos, isso é uma coisa aqui da minha cabeça. Eu acho que a fama dela de matar Císera foi tão grande, foi algo tão exorbitante, isso que acabou caindo nas mãos dela, que lá no capítulo 9 do mesmo livro de Juízes, nós vamos ver uma mulher, que a Bíblia não fala o nome, que ela vai lançar uma pedra de moinho por cima do muro, e essa pedra de moinho vai matar Abimeleque, um homem sanguinário. Ela deve ter pensado, bom, se Jael conseguiu, eu também consigo. Use as suas ferramentas para inspirar outras pessoas a também usar as ferramentas que Deus deu para elas. Lição número 9 sobre Jael. A vitória pode vir de onde você menos espera. Vem cá, fala uma coisa séria aqui para mim. Você acha mesmo que as pessoas estavam esperando a vitória vir das mãos de Jael? Uma moça simples, humilde, morando em tenda, nômade. Bem, por essa nem Baraque esperava. Baraque, ele vai convocar as tropas ali, ele vai convocar o exército ali de Naftali, de Zebulon, os homens, os valentes de guerra, ele vai para a batalha. Nós sabemos o que acontece na batalha e Císera vai fugir, porque os cavalos ficam atolados ali na beira do Quizon. Ele vai fugir e Baraque vai correr atrás dele. Só que Císera, ele vai chegar antes na tenda da Jael. Císera, ele vai entrar na tenda dela, ela vai cobrir ele vai pedir água, ela vai dar um copinho de leite morninho ali para ele dormir e pá, ela crava a estaca na fronte dele. Nisso, Baraque está perseguindo. E a palavra fala que quando Baraque está perseguindo e Císera já está morto, Jael sai ao encontro dele, de Baraque, e fala para ele, vem cá, vem ver o homem que você procuras. Ela não vai falar, vem ver a vitória que Deus me deu, sabor de mel. Olha, vocês não acreditaram em mim, porque eu sou simples, humilde, moro em tenda. Olha só, é nas minhas mãos que Deus entregou a vitória. Você não vai ver a Jael fazer isso. E eu confesso que eu fico muito triste, aborrecida, quando eu vejo líderes agindo assim. A pessoa tá lá ministrando a palavra, olha só, quem me viu passar na prova e não me ajudou, tá me vendo na bênção agora e vai se arrepender de não ter ficado comigo. Essa não é Jael. E muitos agem assim. E a vitória vem para as mãos dela. Ninguém esperava. Baraque não esperava. Mas a Débora vai avisar Baraque. A vitória vai vir através de uma mulher. E essa mulher não era Débora também. Você sabia que a tua vitória pode vir de onde você menos espera? Independente de onde ela vier, se mantenha humilde. Não haja, como eu falei, no melhor estilo sabor de mel, não. Deus não quer ver isso, porque o mesmo Deus que exalta também pode abater. Agora veja, essa mulher, a vitória vai vir para as mãos dela. Isso me faz lembrar tantas situações, porque nós servimos um Deus de milagre. Os líderes religiosos esperavam uma voz profética dentro do templo. E essa voz profética estava onde? No deserto, na boca de um homem que comia gafanhoto, João Batista. Imaginavam o Senhor Jesus nascendo como rei. E Jesus nasce numa manjedoura. Presta atenção, porque Deus pode te surpreender. Você nem imagina de onde vai vir a sua vitória. Lição número 10 sobre Jael. Ousadia precisa estar acompanhada de discernimento. E discernimento precisa estar acompanhado de ousadia. Bom, eu já contei para você o que vai acontecer. A Jael, ela vai pegar uma estaca e um martelo e vai cravar ali na fronte de Císera. Agora veja, ela tem discernimento para saber que ele é inimigo do povo de Deus, que ele é inimigo dela. Você sabia que aquele que é inimigo do povo de Deus também é seu inimigo? Se você é cristão, obviamente. Então ela sabe que é inimigo do povo de Deus. Segunda coisa, ela discerne, agora ela precisa ser ousada.
e precisa ser uma mulher de muita coragem para fazer o que ela fez. Se você tem orado por discernimento, para o Senhor te dar discernimento, te dar estratégia, você tem que agir. A palavra oração é exatamente orar mais ação. É uma somatória. Não adianta o Senhor te dar discernimento de situações que você tem que resolver e você se acovardar. Você precisa juntar as duas coisas, ter discernimento e ter ousadia para agir. Quem é o inimigo que está afrontando a tua casa? De repente, Deus te dá discernimento que tem uma pombagira rodando a tua casa, rodando o teu cônjuge. E o que você vai fazer? Você vai sentar e chorar? Ou você vai ter a ousadia de acabar com esse mal, né? Arrancar o mal pela raiz. Vai jejuar, vai orar para que esse demônio caia que tem investido contra a tua família. Você precisa ser ousado. Agora, em contrapartida, também não adianta ser ousado sem discernimento. Porque aquele que é ousado sem discernimento, ele acaba perdendo a mão. A palavra vai dizer em Provérbios que a herança antecipada, ela não prospera, ela vira maldição. Então, às vezes, você tem até uma atitude correta, mas se você agir sem discernimento e na hora errada, você pode colocar tudo a perder. Lembra de Esther? Foram 3 dias jejuando, ela e toda a equipe dela ali no palácio, para só entrar ali diante da presença do rei. E se ela fizesse fora de hora? E se ela fizesse sem discernimento? E se ela entrasse sem orar, sem jejuar? Provavelmente ela não ficaria viva para nós escutarmos tão grandes histórias registradas nas escrituras sobre a rainha Esther. Lição número 11 sobre Jael. A resposta de Deus, a solução de Deus, ao agir de Deus, mesmo em lugares que aparentemente parecem inóspitos. O que é um lugar inóspito? É um lugar considerado hostil, entende? Pode ser um deserto, pode ser um lugar selvagem, pode ser um lugar árido. Certamente essa é a região ali que morava Jael, no meio do deserto, habitando em tenda. Agora pensa comigo, será que há algum conforto em tenda? Será que há algum conforto no deserto? Certamente não, mas é no deserto que as coisas vão se solucionar. Lembra daquela palavra profética que a Débora entregou para Jael? Então, é ali que vai se concretizar a vitória. Porque Sísera vai entrar na tenda dela e ela vai dar cabo desse inimigo de uma vez por todas. Só que aos olhos das pessoas, não vem nada do deserto. Não vem nada de algumas regiões. Você lembra como foi com os fariseus com relação a Jesus? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré? Dali não veio nada bom. Só que foi dali que veio o Messias. Às vezes nós estamos olhando para algumas situações da nossa vida e a gente pensa, não vai ter solução aqui. Deus vai falar comigo nessa igrejinha pequenininha, que tem 10 pessoas no culto no máximo? Não, acho que Deus não vai falar aqui comigo. Deus vai agir na minha casa? A minha casa é a menor. A minha família é a mais insignificante do bairro todo. Não, eu acho que Deus não vai falar comigo ali. Ali, aos seus olhos, parece inóspito. A igreja pequenininha, a família insignificante, a sua vida que você fala, ai, eu sou tão pequena, eu sou tão... Ai, quem sou eu na fila do pão? Pois bem, é daí que Deus pode dar resposta. Se Ele fez com Jael, Ele pode fazer na tua vida. Aquilo que nós olhamos com os nossos olhos, que é pequeno, é insignificante, de repente é ali que Deus vai agir. Às vezes você não quer levar uma palavra em algum lugar porque você pensa, nesse lugar pequenininho ninguém vai ouvir. Mas tem uma pessoa, uma só, ali que vai ouvir, que vai receber uma palavra de Deus através da tua boca. A palavra é muito clara, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Palavras do Senhor Jesus. Mas veja que não é reunidos de qualquer maneira. É reunidos no nome dele. Então, não fica olhando para os lugares que você acha que são inóspitos. Deus age. Lição número 12 sobre Jael. E essa é a última lição da série. Quando a profecia vem de Deus, ela se cumpre. Bem, eu espero que na última lição você já tenha meditado no texto, já tenha lido lá Juízes capítulo 4, capítulo 5, para conhecer melhor essa história. Agora, você já sabe que quem entregou a palavra profética de que a vitória viria pelas mãos de uma mulher foi Débora. Débora juíza, Débora profetiza.
e a palavra se cumpre na íntegra. Veja, ela não estava dizendo que a vitória viria pelas mãos dela, que era uma mulher. Não, viria pela mão de uma mulher, sim, mas de outra mulher, Jael. Perceba que não há competitividade ministerial ali. E a palavra se cumpre. Mas eu quero que você preste atenção, lá em Jeremias capítulo 23, vai dizer o seguinte: o profeta, não está falando de qualquer um, o profeta que tiver um sonho, conte como se fosse um sonho, não como se fosse uma palavra vinda de Deus. E aí ele completa: o que tem a palha com o trigo? O que Jeremias quer dizer com isso? Isso aconteceu na época de Jeremias e isso acontece na nossa época. É muita gente falando como se fosse da parte de Deus o que Deus não falou. É adolescente, é garoto, é menina, entregando profecia, que não, de profecia bíblica não tem nada, se achando profeta, abra a boca que eu sou profeta, e de profeta não tem nada. Veja, o oráculo de Deus, aquele que recebe a revelação de Deus, aquele que recebe uma palavra de Deus, isso é algo muito sério. Não entregue algo como sendo da parte de Deus se você não tiver certeza, se o Espírito Santo não te trouxer a convicção. E fique atenta, preste atenção, fique atento. Essa lição é justamente para te falar, quando Deus te usa, quando a palavra vem dele, a palavra se cumpre. Em Levítico vai dizer que se uma palavra não se cumpriu, essa pessoa que entregou não é profeta. E essa palavra não vem de Deus. Então, que tenhamos temor para falar qualquer coisa da parte de Deus. Mas olha, se você recebeu uma palavra profética de Deus, aguenta firme, espera aí. Porque Ele é aquele que vela pelo cumprimento da palavra.